Me explica uma coisa, por que você vai investir só no Brasil se você pode ganhar em dólar? Pera, você não investe no exterior ainda porque você acha que é muito difícil? Ih, relaxa, tira essas ideias da sua cabeça, é muito mais fácil do que você imagina. Pra você ter uma ideia, com R$10 você já pode começar. Seguinte, apesar do Brasil ser um país extremamente lindo e emergente, ele é extremamente instável. A política tá aí para nos provar isso. Você confiaria em deixar todo o seu dinheiro aqui no Brasil, todos os seus investimentos, todo o seu patrimônio em um país com todo esse risco econômico e político que a gente tem? Eu não arriscaria e também recomendo que você não se arrisque. Imagina se você tivesse nascido na Venezuela e tivesse deixado todo o seu dinheiro lá, como que você estaria hoje? É muito arriscado você se manter no mesmo país, toda a grana no mesmo país. Por ter nascido no Brasil, a gente tem a sensação de que esse país é mais seguro do que ele realmente é. Dá uma olhada nesse gráfico aí de 2019, só o mercado de ações dos Estados Unidos, só o mercado americano, já representa quase 50% de todo o mercado mundial. Enquanto o mercado acionário do Brasil tá lá com seus incríveis 1,34%, os Estados Unidos têm as duas maiores bolsas de valores do mundo. A Nasdaq, que é a clássica bolsa de Nova York, e a Nasdaq, que é conhecida por suas empresas de tecnologia. Só nessas duas belezinhas aí nós já temos empresas como a Disney, como a Coca-Cola, como a Amazon, como o Facebook, como o Google, como o que você pensar, como a Apple. Tem milhares de empresas, enquanto aqui no Brasil a gente ainda está na casa das centenas. Mesmo assim, nesse vídeo eu vou te mostrar que investir no exterior é tão simples quanto investir no Brasil. Você vai sair daqui louquinho para receber em dólar com as 4 formas de investir no exterior que eu vou te mostrar nesse vídeo. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Dentre as 4 formas que você tem para investir no exterior, 2 delas você não precisa transformar o seu dinheiro em dólar, você não precisa ter trabalho nenhum, o seu dinheiro fica aqui no Brasil. Nas outras 2, o seu dinheiro vai para o exterior, vira dólar e o pau quebra, você vai entender. A primeira forma e mais simples é por meio de ETFs. ETF que é basicamente um fundo com várias ações que segue um índice. Aqui no Brasil nós temos um ETF chamado de IVVB11. O que esse ETF faz, Luan? Na verdade, olha só, presta atenção para não confundir sua cabeça. O ETF brasileiro, o IVVB11, investe em um ETF estrangeiro, o IVV. E o IVV lá de fora, ele segue o índice S&P 500. Que para quem não sabe é o índice com as 500 maiores empresas americanas. É basicamente o Ibovespa dos Estados Unidos. Então, para te poupar do trabalho de converter reais em dólares e toda a burocracia, você investe em um ETF brasileiro, que na verdade pega o seu dinheiro e investe num ETF americano que segue o índice com as maiores empresas dos Estados Unidos. E aí toda vez que o mercado americano for bem, o IVV vai ir bem e consequentemente o IVVB11 que você comprou aqui também vai ir bem. E no final das contas as taxas ficam meio que elas por elas, porque no ETF você tem uma taxa de administração que é bem pequena, mas se você fosse converter o seu dinheiro em reais para dólares, você pagaria uma taxa de câmbio. Então no final das contas você vai ter que pagar a taxa de qualquer jeito, é bem mais simples investir no ETF aqui no Brasil. E o segundo método é por meio de BDRs. Brazilian Depositary Receipts. Eu não faço a mínima ideia se é assim a pronúncia. Eles são basicamente recibos emitidos no Brasil que representam empresas estrangeiras. Não entendeu? Ninguém entende de primeira, relaxa que eu te explico. Vamos supor que uma instituição lá nos Estados Unidos comprou várias ações de Amazon e colocou na sua carteira. Daí essa empresa que comprou várias ações da Amazon, ela pode vender os recibos dessas ações pra gente aqui no Brasil. Ou seja, as ações existem de verdade. Tem uma instituição financeira lá no exterior que está guardando elas para você. Mas você só está comprando um recibo. É como se você estivesse comprando uma notinha que comprova que você é dono daquelas ações que estão lá no exterior. É um título que representa aquelas ações. É realmente como se você estivesse comprando uma notinha escrito que você é o dono. Toma, é seu.
E aí depois, se quiser, você pode converter os seus BDRs em ações lá no exterior. Você pode transformar o seu recibo que está aqui no Brasil em ações de verdade lá no exterior. Isso na teoria, porque na prática é extremamente complexo fazer essa conversão. Não recomendo. E aliás, é bem simples você comprar um BDR. É só você pesquisar o nome dele do Google. Então, se você jogar Disney BDR no Google, já vai aparecer qual que é o código. E aí você vai na sua corretora depois e compra os seus BDRs de Disney ou da empresa que você quiser. Antes, a grande maioria dos BDRs eram direcionados apenas para o investidor qualificado, que é aquela pessoa que tem mais de R$1 milhão investidos. Mas hoje qualquer um pode investir em BDRs, mas eles continuam tendo um problema sério de liquidez. Então, dependendo da empresa que você quiser comprar, mesmo sendo uma empresa grande lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil você pode ter problemas tentando negociar o BDR dela. Pode ter pouca gente querendo comprar ou pouca gente querendo vender, dependendo do movimento que você for fazer. Beleza, agora que você aprendeu a investir no exterior estando no Brasil, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão o vídeo não continua. É isso. Mentira, ele continua assim, mas não custa nada você apoiar o canal. Investir na Bolsa Americana pelo Brasil parece incrível, mas para ganhar o selo anti-mané, você não vai fazer isso. Na verdade, se você está começando, comprar o IVVB11 é uma excelente opção para investir lá no exterior, mas eu não gosto de BDRs. Sabe por que eu não gosto dessas opções de investir no exterior pelo Brasil? Porque o seu dinheiro continua no Brasil. Apesar do preço dos ativos variarem junto com o dólar, o dinheiro que você está investindo continua no Brasil. A sua grana ainda está aqui quando você compra um ETF brasileiro ou compra uma BDR. E eu não confio em nenhum governo e não recomendo que você confie quando o assunto é dinheiro. Então, para excluir o risco Brasil de verdade, o seu dinheiro tem que estar lá no exterior. Tem que estar fora daqui. Eu não tô falando de lavagem de dinheiro, de conta na Suíça, nem nada assim não, tá? Eu tô falando só de mandar dinheiro pro exterior para investir. Olha só o jeito que você interpreta as coisas que eu falo. Ai, Lua, você é muito dramático e medroso. Eu confio no nosso país, eu sou um patriota. E se amanhã eles resolverem aumentar o imposto em ETFs e BDR? Então, quando o assunto é diversificação, eu recomendo que você diversifique até na questão política. Então, quando o assunto é diversificação, eu recomendo que você diversifique até em questões políticas. Até porque, convenhamos que política não é o ponto forte do Brasil. E para investir no exterior de verdade, você precisa criar uma conta em uma corretora americana. Mas calma, que é muito mais simples do que você imagina. E é simples assim porque existem corretoras que foram feitas para os brasileiros. Você não vai precisar criar conta em um banco estadunidense, na verdade você não vai precisar nem saber falar inglês, olha que lindo. As duas principais corretoras feitas para nós são a Avenue e a Passfolio. Elas estão 100% em português, inclusive o suporte, e estão totalmente preparadas para a nossa burocracia. Então você não vai ter problema no imposto de renda, por exemplo, eles te entregam tudo mastigadinho. As duas são excelentes, a Avenue é a maior e foi a primeira a ser criada lá nos Estados Unidos para brasileiros. Já a Passfolio, ela é mais nova, então elas têm algumas diferenças importantes entre si. A Avenue tem suporte para desktop, ou seja, se você quiser mexer no computador lá, comprar suas ações pelo computador, você pode. E ela te permite fazer 10 ordens gratuitas por mês, ou seja, 10 ordens sem cobrar taxa de corretagem, o que é mais que o suficiente. Já a Passfolio não tem suporte para desktop. Lembra que eu te falei que ela era mais nova? Então, você não consegue mexer na Passfolio pelo computador, você tem que baixar o app no seu celular. Que hoje em dia não é um problema, né? A gente tem tudo no nosso celular. Fica até mais fácil, fica até mais prático. Porém, a Passfolio não cobra taxa de corretagem nenhuma. Você pode comprar e vender quantas vezes quiser no mês que não vão te cobrar nada de taxa de corretagem. Além disso, o spread da Passfolio é menor do que o da Avenue. Que é spread, Luan? Eu sei que você está se perguntando isso. Quando você fizer uma TED para sua corretora, você mandar a grana para lá, automaticamente ela vai converter sua grana de reais para dólares, ou vice-versa. Se você estiver tirando de lá, ela vai converter os seus dólares para reais. Só que existe uma diferença entre a cotação do dólar comercial com o preço do dólar dentro da corretora. O spread é justamente a diferença entre o valor que você pagou e o real valor da cotação do dólar comercial naquele momento. Ou seja, basicamente uma taxinha que você paga para fazer essa conversão do real para o dólar. Lembra que eu te falei lá no início que tinha uma taxinha? Então, era disso que eu estava falando. Ela tá lá e toda vez que você fizer essa movimentação, eles vão te cobrar uma taxinhazinha. Eles vão te cobrar esse spread.
você vai pagar mais caro pelo dólar na corretora naquele momento do que se estivesse simplesmente comprando dólar comercial sem taxa nenhuma. No caso da Passfolio, essa taxa é de 1,45%. Já no caso da Avenue, é de 1,8%. Além disso, elas sempre vão te cobrar um IOF de 0,38%, que é justamente o imposto sobre operações financeiras. É coisa nossa aqui do Brasil. Por causa dessa taxa menor e de não ter corretagem, eu uso a Passfolio, principalmente porque quanto mais no início a gente tá, mais essas taxas fazem diferença. Dá um desânimo você mandar o dinheiro para lá e de repente, putz, foi um pouquinho menos, eu já tinha tão pouco e aí meu pouco virou menos ainda. Então eu prefiro sempre usar o que tem menos taxa, desde que tudo tenha a mesma segurança. Aliás, para estimular a galera a entrar na corretora, a Passfolio possui um sistema de convites. Então, se você criar a sua conta pelo link que eu tô deixando aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, depois de depositar $25 lá, você vai ganhar de 1 a $100 de presente. Não precisa ser $25 de uma vez, você vai colocando seu dinheiro lá, na hora que você passar de $25 investidos na corretora, eles vão te dar um aviso falando, olha, parabéns, você ganhou dinheiro de graça. E isso dá outro ponto para a Passfolio, afinal, quem não gosta de um dólarzinho grátis, né? Ainda mais em dólar, você ganha $1 grátis, paga o almoço, tá ligado? A terceira forma de comprar suas açõezinhas gringas são por meio de ETFs, mas dessa vez os ETFs americanos. Aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas opções de ETFs, tanto que eu nem entro tanto nesse assunto, porque aqui realmente é triste a quantidade escassa de opções que a gente tem. Já nos Estados Unidos nós temos ETFs para tudo. Tudo que você conseguir imaginar. Aliás, se quiser se aprofundar no tema ETFs, já que é a segunda vez que eu tô falando deles aqui no vídeo, é só clicar aqui no izinho que eu tenho um vídeo completaço sobre como funcionam os ETFs. Inclusive, essa é a forma que eu uso para investir no exterior e é a que eu considero mais segura e mais inteligente para você investir também. Eu vou te explicar o porquê. Lá tem milhares de empresas. Se é difícil pra gente que mora no Brasil analisar algumas centenas de empresas para escolher elas, imagina ter que escolher entre milhares de empresas de um país em que você nem mora. Porque tirando as obviedades, tipo Apple, Google, Microsoft, lá tem um monte de empresa que a gente nunca nem ouviu falar e que às vezes é super famosa para pessoa que mora lá nos Estados Unidos. Só que como eles têm uma diversidade gigantesca, eles podem criar ETFs super específicos. Então, ao invés de simplesmente seguir o índice, como é o caso do IVV, né? Se você investir no IVV, eu já te falei, ele vai seguir o S&P 500. Ao invés de simplesmente seguir o mercado, tem algumas opções muito loucas. Eu tenho certeza que você vai gostar, se liga. Lá nós temos, por exemplo, o ETF Hero, que investe em empresas de videogame e esports. Tem o QQQ, que investe principalmente em empresas de tecnologia. Tem o CQQQ, que investe em empresas de tecnologia lá da China, porque pela bolsa americana você consegue investir no mundo inteiro praticamente. Tem o Robô, que investe em empresas de robótica e automação. Então, se você acha que esse é o futuro, talvez esse seja uma boa opção de ETF para você. Tem o EWZ, que é um ETF que investe em empresas do Brasil. Exatamente, você pode investir no Brasil pelo exterior. Eu posso ficar aqui o dia inteiro te mostrando ETFs. Tem alguns que são maneiríssimos. Eu nem cheguei ainda nos que acompanham o mercado alemão, que acompanham o mercado japonês. As opções são quase que infinitas, tanto que no Instagram eu tô sempre mostrando pra galera alguns ETFs absurdos que a gente não consegue nem imaginar. ETF que investe em água, ETF que investe nas mulheres, tem um monte de opção. Mas por que eu gosto tanto assim desses ETFs lá do exterior? Porque reduz a nossa chance de ser burro. Porque como investidor eu tenho a plena consciência de que se eu vacilar, eu sou burro. Até quando eu tô atento, eu sou burro. Quando você compra um ETF como o QQQ, você está comprando as maiores companhias de tecnologia do mundo. Não são 2, 3, 4, 5, não, são as maiores. Não tem como dar errado. Se todas as empresas do QQQ quebrarem, o mundo tá ferrado. Se todo mundo que tá lá quebrar de uma vez, pode se preparar que a gente tá no apocalipse. O que é bem diferente de você escolher algumas centenas de empresas de tecnologia e começar a analisar todas para procurar as melhores. Você já pega logo o ETF que te dá tudo na mão. Toma! Nos ETFs você só precisa comprar e esquecer eles lá. Inclusive, essa é uma estratégia que o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, recomenda que as pessoas sigam. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso. Existem pessoas muito ricas, existem pessoas especialistas no mercado que investem só com ETFs ou com a grande maioria do seu portfólio em ETFs.
Se você compra 3 ETFs, se não for uma coisa muito nebulosa, muito específica, você já está super diversificado, você já tem centenas de empresas, você já é um super sócio de um monte de empresa. É só você lembrar que comprando o IVV, por exemplo, você está se tornando sócio das 500 maiores empresas do mercado americano por $450. Ou melhor ainda, porque eu disse para você que era barato investir no exterior. Nos Estados Unidos eles não têm o mercado fracionário, sabe? Que a gente compra uma açãozinha de cada vez. Lá não tem preço mínimo igual aqui no Brasil, que você tem que chegar até um certo dinheiro para ir lá e comprar uma ação. Não! Você pode comprar pedacinhos de ETFs, pedacinhos de ações. Se você tem R$10, você pode pegar esses R$10, mandar para o exterior, ele vai virar 1,80, alguma coisa assim, depende da cotação do dólar. E aí você pega o seu 1,80 e compra Amazon, compra um ETF. Sem se preocupar, você compra um pedacinho de nada, mas compra. Se eu tiver $10 e quiser comprar um ETF de $100, se eu tiver $10 e quiser comprar um ETF de $100, eu posso ir lá comprar 10% daquele ETF. Pronto, 10% daquilo ali é meu. Gente, uma ação da Amazon custa mais de $3.000. É surreal comprar isso tudo de uma vez. Lá nos Estados Unidos, cada dólar vale ouro. Eles não ficam com o dinheiro parado na carteira, não. Caiu, eles já investem. A pessoa pode comprar 0,3, 0,5, 1% da Amazon, não importa. Ela tá lá botando o dinheiro dela para trabalhar. Por isso que eu disse que dá para investir no exterior com pouco dinheiro. É até mais fácil do que aqui. E aproveitando que eu já comentei da Amazon, o último jeito de você investir nos Estados Unidos, de você investir no exterior, é por meio das stocks, que são as ações. Só que a ação em inglês é stock. Aí a gente chama de stocks para diferenciar as ações daqui e as stocks de lá. Então você pode ir lá na Passfolio ou na Avenue e digitar AAPL para comprar ações da Apple. Pode digitar FB para virar sócio do Facebook. Pode digitar DIS para virar acionista da Disney. Ou se você tiver com preguiça, é só digitar a letra V e comprar ações da Visa. Sim, os nomes das stocks lá são caóticos. Enquanto aqui no Brasil é tudo bonitinho, o ticker são 4 letras e um número, tudo padrãozinho. Lá é tudo muito mais livre, então tem empresas como a Visa que o ticker dela, lá que o código dela é literalmente um V. Uma letrinha só. Por isso, quando você for comprar um estoque, não precisa decorar código nenhum, não. Se você digitar o nome da empresa lá na Passfolio ou na Avenue, eles já vão te mostrar bonitinho o código dela. Você não precisa decorar isso não, que é realmente bem confuso. E eu disse que eu prefiro ETFs, mas isso não significa que você não deve investir em ações também. Dá para você pegar uma empresa ou outra, dar uma pincelada lá e selecionar aquelas empresas que você acredita que tem mais potencial para comprar elas individualmente. Você pode ter esses ETFs e comprar algumas empresas separadamente. Mas não esquece que quando você compra o ETF é só comprar e deixar lá. Se você vira acionista de uma ação, de uma empresa específica, você precisa acompanhar ela. E aí na hora que vier o relatório vem em inglês. Então, ou você precisa ter um inglês no mínimo razoável para poder acompanhar a sua empresa, ou você tem que confiar muito no Google Tradutor. Lembrando que não é o inglês puro, é o inglês com economiqueza. Então, se os dados são feios aqui, se esses nomes tipo PVP, Dividend Yield, essas coisas são esquisitas em português, em inglês é pior ainda. Na verdade é a mesma coisa, só que em outra língua. Se você quiser, você pode ir lá agora, criar a sua conta, começar a investir. Você já viu que não precisa de muito dinheiro. Começa comprando ETFs. Quando se sentir seguro, vai para as stocks. Mas continua comprando os ETFs. Faz os dois, balanceia a carteira, diversifica. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.